Fala pessoal, meu nome é Juan e se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo sobre como você pode cuidar do seu dinheiro e, é claro, a investir melhor também. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Bolsa de Valores e sobre o Ibovespa. Se você já escutou falar nisso, mas não sabe o que é e quer aprender, fica até o final do vídeo que você vai entender o que significa e como ele funciona. Bom, como eu já falei, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Bolsa de Valores do Brasil. É uma coisa que particularmente eu gosto muito e eu já invisto há mais ou menos 7 anos. Você sabia que só existe uma Bolsa de Valores aqui no Brasil? Diferente de outros lugares, como por exemplo os Estados Unidos, que existem 3 bolsas de valores, aqui no Brasil nós só temos uma Bolsa de Valores, até porque o nosso mercado não é tão desenvolvido assim. A Bolsa de Valores do Brasil se chama B3, que significa Bolsa, Brasil e Balcão. A B3 ela é uma empresa recentemente nova, porque se você voltar alguns anos atrás, a nossa Bolsa de Valores se chamava BMF Ibovespa. Então, se você lembra mais ou menos lá no Jornal Nacional, o Bonner vivia falando, né? Hoje a BMF Ibovespa, a Bolsa de Valores fechou em mais 2%. Ou, por exemplo, hoje o Bovespa fechou a menos 1,2% negativo. E aí lá em 2017, a Bovespa, né, a BMF Bovespa, ela comprou uma empresa chamada CETIP. Então, depois dessa aquisição dela, ela virou então a nossa bolsa, que atualmente se chama AB3. Você sabia que aproximadamente só 2% da população brasileira investe na bolsa de valores? Isso é uma porcentagem muito pequena. E boa parte disso é culpa da nossa educação financeira, que é muito baixa. Mas enfim, isso aqui é tema para um outro vídeo. Vamos voltar a falar sobre a Bolsa de Valores e sobre o Ibovespa. A nossa Bolsa de Valores no Brasil, ela possui aproximadamente 400 empresas listadas. Significa que 400 empresas foram até a B3 e abriram o capital delas para que novos sócios, pudessem negociar as suas ações, sejam para comprar ou sejam para vender. Falando nisso, eu não sei se você sabe, mas uma empresa ela vai até a Bolsa de Valores e quando ela vai vender uma parte do seu capital para que novos sócios entrem nela, para que novas pessoas possam comprar a participação da sua empresa, o nome disso se chama IPO. E aí, quando a gente fala de Bolsa de Valores, o Brasil ainda é um mercado muito pequeno. A gente ainda está crescendo muito, Então, desde 2020 para cá, muitas empresas já abriram o seu capital na Bolsa de Valores também. E ainda há outras dezenas de empresas que podem abrir o seu capital aqui na Bolsa de Valores do Brasil. Mas aí você pode estar parando para se perguntar, se a gente tem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores, como que o mercado consegue medir o desempenho da valorização ou não de cada ação? Pensando nisso, lá atrás foi criado um índice para que fosse mais fácil medir o desempenho da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, se nós temos 400 empresas listadas na Bolsa de Valores, você não concorda que ia ficar inviável medir o desempenho de cada ação diariamente para depois fazer uma média e ver se o mercado brasileiro de ações estava indo bem ou se estava indo mal? Então, lá atrás, foi criado um índice. O que é um índice? É uma forma que a gente tem de tentar medir alguma coisa. Então, nesse caso aqui, foi criado o Ibovespa. Chegamos na parte daquela palavrinha que eu tenho certeza que você já escutou e muitas vezes você não sabe o que significa. O Ibovespa, ele é um índice. Então, dentro do índice, que é o Ibovespa, existem mais ou menos 90 empresas. E esse índice, ele serve para que a gente consiga mensurar o desempenho da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, por exemplo, dentro desse índice existem ações da Vale, da Petrobras, do Itaú, do Bradesco, da JBS, da Eletrobras e de outras dezenas de empresas. Dentro do índice Ibovespa, a gente consegue medir no final do dia quanto que foi a oscilação de cada ação que tem dentro do Ibovespa. E lembrando que o índice ele tem pesos diferentes para cada ação.
Por exemplo, hoje, né, vamos supor que a Petrobras ela tem um peso de 10% dentro do Ibovespa. E a gente tem as ações, por exemplo, do Banco do Brasil, que tem um peso de só 2%. Ao final do dia, né, quando a gente vê se as ações valorizaram ou se desvalorizaram, esse peso, né, essa valorização, ela vai ter uma porcentagem diferente dentro do Ibovespa. Por exemplo, imagina que as ações da Petrobras subiram 10% e que as ações do Banco do Brasil caíram 0,5%. No final do dia, vocês não concordam que pela Petrobras ter um peso muito maior dentro do Ibovespa, né, esse índice ele vai se valorizar um pouquinho mais do que desvalorizar. Por quê? Porque as ações do Banco do Brasil, elas possuem um peso menor dentro do índice. Já que o Ibovespa, ele é composto por uma carteira de 90 ações aproximadamente e que cada ação tem um peso diferente dentro do Ibovespa, né, no final do dia, quando a gente vê, né, hoje a Bolsa do Brasil subiu 1%, ou então hoje a Bolsa do Brasil, o Ibovespa, ele caiu 4%. Significa que quando a gente pega todas essas empresas que estão listadas no Ibovespa e depois de olhar quanto cada empresa, né, quanto foi a valorização ou a desvalorização de cada ação que compõe o índice, é feita uma média ponderada para que a gente consiga chegar em um resultado. E aí sim, né, a gente vai ter a informação de que se a nossa bolsa de valores ela fechou o dia valorizando ou desvalorizando, baseando no cálculo que é feito através dessas 90 empresas que são listadas dentro do Ibovespa. E um outro ponto que é importante é que já que nós temos mais de 400 empresas listadas na Bolsa do Brasil, a nossa B3, e a gente só tem mais ou menos ali 90 empresas que fazem parte, né, do índice Ibovespa, que é o índice que mede o desempenho do mercado de ações do Brasil, significa que 300 e poucas empresas ficam fora desse índice, certo? Certo. Só que a cada 4 meses, né, o Ibovespa ele se renova. Então significa que algumas empresas saem do índice e outras empresas elas entram no índice. E isso é uma informação que pouquíssimas pessoas, mesmo aquelas que já estão acostumadas, né, a acompanhar o mercado de ações do Brasil, sabem. E para que essa troca de empresas, né, para que algumas ações saiam e outras entrem dentro do índice, são analisados alguns pontos para ver se a empresa pode fazer parte do índice Ibovespa ou não. E alguns desses critérios são, por exemplo, a ação ela precisa ter tido pelo menos 95% de participação nos pregões nos últimos 12 meses. Significa que a ação ela tem que ser negociada entre os investidores, né? Pessoas comprando e pessoas vendendo. Um outro ponto é que a empresa ela não pode ter o valor da sua ação menor do que R$1. Senão, a própria Bolsa de Valores entende que essa é uma empresa muito pequena e que ela não pode fazer parte ainda do índice Ibovespa, que é o principal índice para medir o desempenho de ações aqui da nossa Bolsa do Brasil. Um outro ponto que eles usam para poder medir se a empresa vai permanecer dentro do Ibovespa ou se ela vai sair do Ibovespa é que ela precisa ter tido um volume financeiro de negociações de pelo menos 0,1% nos últimos 12 meses. Depois que eles fazem, né, a análise desses critérios e de alguns outros também, eles pegam as empresas que não se encaixam nesses critérios mais e removem do Ibovespa, e eles pegam, né, as empresas que não faziam parte do índice, mas que agora passaram nesses critérios e eles trocam pelas empresas que estão saindo. É claro que a gente tem muitas empresas que já fazem parte do índice Ibovespa há muitos anos. Então, por exemplo, a Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil. Já foi considerada uma das maiores empresas do mundo, né? É muito difícil a Petrobras, mesmo nos momentos mais difíceis que ela já passou, ela sair de dentro do índice Ibovespa, porque ela é uma empresa que ela é muito negociada, né? Tem muitos investidores que compram e que vendem suas ações todos os dias. Bom, pessoal, e agora para terminar o vídeo, eu queria ensinar para vocês como que vocês podem, né, investir na Bolsa de Valores para quem está começando agora, em vez de escolher algumas ações específicas, né, ou
ter que demandar um pouco mais de tempo estudando alguma empresa específica, eu quero ensinar para vocês como que vocês podem investir nessas 90 empresas que são as mais negociadas dentro da Bolsa de Valores do Brasil e que fazem parte do índice Ibovespa. Então, de uma única forma, vocês vão poder investir em uma coisa para poder comprar, né, as ações dessas 90 empresas que fazem parte do índice Ibovespa. Só que antes de eu falar isso para vocês, eu só tenho duas coisas para pedir. A primeira, deixa o like aqui nesse vídeo se eu trouxe um conteúdo de valor para você, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo ou para sua amiga que também escuta direto essa palavra Ibovespa, mas que na verdade ele não faz ideia do que significa. Então vamos lá. Continuando o vídeo, existe uma forma de você investir nessas 90 empresas que estão dentro do índice Ibovespa através de uma única forma, que é o ETF BOVA11. Para quem não sabe o que é ETF, eu vou tentar explicar para você de uma forma bem resumida. O ETF é um tipo de investimento que ele se assemelha a uma caixa de bombom. Dentro dessa caixa de bombom existem ações que a gente gosta e ações que a gente não gosta, assim como na caixa de bombom. Quando a gente compra um ETF, a gente não pode escolher quais ações estão dentro desse ETF. Então, por exemplo, existe um ETF que é o BOVA11, que ele replica essas ações que estão dentro do índice Ibovespa. Então, se eu comprar o ETF BOVA11, que hoje cada cota desse ETF custa em média R$ 110, você já está investindo nas 90 empresas mais negociadas do Brasil, incluindo Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Vale, Petrobras, JBS, Marfrig, Klabin e entre outras dezenas de empresas que fazem parte desse índice. Então, isso é um ótimo investimento? Olha, ele é um bom investimento, principalmente para quem quer ficar exposto à Bolsa de Valores do Brasil. É uma forma simples para quem é um investidor iniciante, né, investir na Bolsa de Valores e entender como ela se comporta, né, ao passar dos dias. Porém, você vai, né, comprar boas ações e talvez algumas ações que não são de empresas tão boas, porque dentro do ETF não é possível escolher a dedo quais ações das empresas que você quer. Porém, é uma ótima maneira para o investidor que está começando agora, que quer entender um pouco mais da Bolsa de Valores, que não tem experiência, né, e também não tem ainda a capacidade de escolher a empresa a dedo. Então, através desse ETF, você já consegue ficar exposto e investir na Bolsa de Valores do Brasil, que é o nosso Ibovespa, que é o principal índice que mede o desempenho da nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Fui!